Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama, chamado The Voyeurs. Alerta de spoilers a seguir. Pippa e Thomas são um novo casal que acaba de se mudar para um novo apartamento na região. Pela primeira vez vivendo juntos, eles começam a ver os seus vizinhos do outro lado da rua fazendo amor todos os dias, e encontram uma maneira de ouvi-los com uma máquina. Julia começa a fantasiar com aquilo, e eles ainda descobrem que o marido, Sebastian, está traindo a sua esposa, Julia. Julia aparece um dia na loja onde Pippa trabalha, e elas se tornam amigas, mas ao invés de dizer a ela a verdade, ela lhe envia um fax dizendo que o seu marido está a traindo, o que a deixa chocada. Pippa, que ainda está observando, enviou outra carta, dizendo que é um preservativo usado no lixo. Mas antes que ela vá verificar, Sebastian chega, e Tomás também encontra Pippa os espionando. Ele está desapontado porque ele pensou que eles tinham parado de persegui-los. Julia então decide descobrir a verdade e vai encontrar a camisinha no lixo, então ela se acaba em lágrimas. Enquanto Thomas pensa que isso é errado, Julia pega uma faca. Eles estão chocados e Thomas quer chamar a polícia, pois Julia quase mata Sebastian, mas ela desiste e volta a chorar. Zangado, Thomas quebra os binóculos e no dia seguinte, Pippa acorda dormindo no sofá em vez de ter dormido na cama. Ela tem ficado cada vez mais obcecada com o casal do outro lado da rua, especialmente em relação à intimidade deles. Mas Tomás está bravo e desapontado com ela. Ele quer ter certeza de que pode confiar nela e que ele é suficiente para essa relação. Então Pippa assegura que ela parou de verdade. Ela não vai mais ver Julia e nunca mais vai espioná-los. Então ela vê Sebastian tentando acordar Julia cheia de sangue. Ela está morta e Pippa está em choque, pois isso foi causado por eles. Por causa disso, Tomás não pode mais continuar nesta casa. Ele quer se mudar e decide ir para a casa da sua irmã. Ele disse a ela que eles tinham que parar e gritou que era culpa de Pippa o fato de Julia estar morta agora. Depois, Thomas termina dizendo que está tudo acabado entre eles. No dia seguinte, no trabalho, os óculos de Julia estão prontos porque Pippa trabalha em uma ótica. Ela liga para Julia e deixa uma mensagem de voz como ela costuma fazer, mas ela acaba em lágrimas, dizendo que está muito arrependida. Na mesma noite, Julia está deprimida em sua banheira sozinha. Ela observa Sebastian bebendo em tristeza e se imagina com ele. Já tem um bom tempo que ela tem fantasiado intimidades com ele. Ela observa Sebastian quebrando um copo na parede e saindo do apartamento para ir ao bar local. Então, Pippa vai para o mesmo bar e se senta ao lado dele. Enquanto o observa, ele vem até ela pensando se ele a conhece, pois ela é muito familiar. Ele pede bebidas para os dois e Pippa está sem palavras por ele estar ali. Sebastian então pergunta se ela assiste a vídeos de sacanagem e começa a falar sobre brinquedos íntimos. Sebastian então começa a chorar e pede outra bebida. Ele pede desculpas pelo seu comportamento e diz que está passando pela separação mais dolorosa da sua vida. Ambos começam a se aproximar e ele se oferece para tirar umas fotos dela. Enquanto isso, ficamos sabendo que foi assim que ele traiu a sua esposa, dormindo com as suas modelos fotográficas. Ambos chegam ao apartamento e Pippa está finalmente ali. Então ele lhe serve um copo de vinho e começa a tirar fotos dela. Ele pede que ela tire a blusa e a calça e tira um monte de fotos. Depois ele pede que ela tire tudo e apesar de estar hesitante, ela concorda. Mas primeiro ele faz o mesmo e continua tirando as fotos. No meio da sessão, Sebastian fica furioso e se pergunta o que diabos ele está fazendo. Mas Pippa se aproxima e eles acabam fazendo amor. Enquanto isso, Tomás volta ao apartamento com algumas flores, mas quando ele entra não encontra Pippa. Ao procurá-la, ele a vê fazendo amor com Sebastian do outro lado da rua. Ele verifica novamente com os binóculos e fica destruído por dentro. Na manhã seguinte, Pippa acorda na cama de Sebastian e enquanto ele ainda está dormindo, ela sai e volta para o seu apartamento. Quando ela abre a porta, ela encontra as flores de Tomás no chão e vê que seu namorado tirou a sua própria vida. A polícia chega e dias depois ela vai ao seu funeral e continua cada vez mais deprimida, pois tecnicamente é responsável por 2 mortes agora. Um dia ela decide contar à sua melhor amiga, Ari, tudo o que aconteceu, mas Ari não acha que a culpa é dela. Ela diz que Pippa estava solteira e também a aconselha a procurar terapia. Pippa também conta que quer ver Sebastian novamente, o que Ari acha estranho, mas diz a ela para ir atrás dele. Então elas vão à exposição de fotos de Sebastian, mas ele não fica tão feliz em vê-la. Então ele faz um discurso,
dizendo que este projeto foi feito com o amor da sua vida, a Julia. Pippa fica muito triste em ouvir aquilo e decide partir. É quando Sebastian chama Julia para se juntar a ele no palco. Isso deixa Pippa muito chocada, porque Julia deveria estar morta. Então, Julia se junta a ele no palco e o beija. Ela acrescenta que esta é uma nova exposição que conta uma fábula moderna, uma história trágica de uma mulher chamada Pippa. Então ela aponta para Pippa e revela as fotos em que ela está nua. Depois eles revelam mais fotos de Tomás e Pippa. Sebastian começa a contar a história deste jovem casal que se mudou para sua nova casa e começou a stalkeá-los. Pippa fica cada vez mais chocada e incrédula, especialmente quando eles mostram a foto de Tomás sem vida. Então eles terminam dizendo que o tempo todo eles pensavam que estávamos observando, mas na verdade eram eles que os observavam. O público fica totalmente enojado e Pippa sai correndo pelas ruas, destruída por dentro. Mas em vez de ir para o seu apartamento, ela decide ir para a casa de Sebastian e Julia. Ela sabe onde está a chave e encontra um quarto extra com todas as fotos deles e muitos equipamentos para observar o seu apartamento. Pippa surta e destrói tudo o que vê pela frente enquanto grita, chora e fica furiosa. Dias depois, ela está em seu apartamento, enquanto os funcionários da mudança estão tirando as suas coisas. Alguns até a reconhecem das fotos de Sebastian que ficaram famosas. Pippa então dá uma olhada no casal do outro lado, mas desta vez eles olham de volta e ela desvia o olhar. Julia então acena para ela, e vemos Sebastian e Julia dizendo que o formulário divulgado que eles assinaram estava escondido em seu contrato de aluguel de apartamento. Eles são entrevistados por um repórter que não acha que o que eles fizeram foi certo, mas eles se defendem. Sebastian parece estar mais pensativo do que a Julia, que está mais fria. Parece que eles ganharam muito dinheiro vendendo aquelas fotos, mas são odiados pela indústria. Sebastian fica bravo com eles, já que eles não estão fazendo a entrevista como combinado. E quando eles saem, ficamos sabendo que alguém está observando com binóculos. Naquela mesma noite, o casal bebe um vinho que ganhou de presente, e Sebastian parece estar bem afetado com tudo o que aconteceu. Mas Julia diz a ele para superar, então ele pergunta a ela se ela se sente culpada, e ela diz que não. Um fax então chega e diz: "Eu sei." Outro vem em seguida dizendo: "Thomas não tirou a sua própria vida." E outro chega dizendo: "Você o matou." Eles olham para o apartamento, mas está vazio. Então eles encontram Pippa no telhado, os observando. E Sebastian e Julian a perseguem, correndo atrás dela. Eles correm pela cidade, e Pippa vai para o seu escritório de trabalho. Eles a seguem até lá, e lhe perguntam o que ela sabe. Ela percebeu que Julia colocou algo em sua bebida, e fez parecer que foi Sebastian quem fez isso. Pippa diz a eles que não tem mais nada, ela só quer saber a verdade. Julia então começa a respirar pesado, e desmaia enquanto Pippa sorri. Sebastian fica totalmente sem palavras, e ela diz que aquele vinho foi o seu presente. Sebastian então desmaia, e Pippa diz a ele para olhar de perto, porque é a última coisa que ele vai ver. Então ela os coloca em cima de uma mesa de laboratório e faz alguma coisa com seus olhos. Uma semana depois, um novo casal se muda para o antigo apartamento de Pippa. O casal começa a espiar os vizinhos do outro lado da rua, que ainda são Sebastian e Julia. Mas percebemos que agora eles estão cegos. O filme termina com Pippa olhando para eles e deixando os binóculos para trás enquanto ela vai embora. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.